Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Nabi, Círculo da Terra. Uma boa tarde ou boa noite a todos, né? E hoje eu trago aqui uma pessoa especial que já esteve aqui no canal uma vez, a Vânia Moore. Ela é ex-Mormon e a gente vai vamos bater um papo legal aí, falar sobre o livro de Mormon. Boa noite, Vânia, tudo bom? Oi, meu querido, tudo bem? Obrigado, viu, por me trazer aqui de volta. Isso aí. Agora, com esse formato, como a gente estava conversando, né? Com esse novo formato do canal, você vai poder vir aqui mais vezes, se você tiver disponibilidade, se você quiser, aqui e quantas vezes quiser, porque agora eu defini meu canal mesmo para discussão teológica, religiosa, várias linhas do cristianismo, etc. E o que você fala é bem curioso, bem interessante e diferente, assim, né? Já que meu público, a maioria, não, pelo menos eu ainda não vi nenhum que seja da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, não é verdade? Então fico feliz aqui de você aceitar prontamente o meu convite, né? E vim aqui falar sobre um livro interessante. Eu tenho aqui, ó. Um outro testamento de Jesus Cristo, hein? Isso, é um spin-off da Bíblia. Isso. A Bíblia acabou, eles fizeram um 2.0, né? É o livro mais correto da face da Terra, segundo o mormonismo. Há controvérsias, mas se eles estão dizendo, né? É o que eles falam, amigo, é o que eles falam e eles alegam ser o livro mais correto da face da Terra e é um complemento da Bíblia, enfim. É pesado o negócio. Sim. Eu consegui esse livro aqui, acho que tem mais de 20 anos atrás que eu tenho esse livro. Eu encontrei uns mormons pregando sei lá, estava na rua, aí eles deram um papelzinho e falaram: você tem um livro de mormon ou não? Você quer ganhar um livro de mormon? Liga para esse número que você vai ganhar. Aí eu liguei para lá, eu quero um livro de mormon. Eu coleciono livro de tudo quanto é religião. Tá bom, me dá seu endereço que a gente vai levar. Aí deu endereço e tal. Aí demoraram muito para chegar na minha casa, demoraram. Eu falei, esse livro não vai chegar quando? Aí quando chegou, veio 2 rapazes trazer. Aí eles trouxeram, aí pediram para eu ler uma parte, até uma página no começo, e depois eles iam voltar lá para ver o que eu entendi do que eu li. Né? Essa é uma estratégia de recrutamento. Sim. Eles oferecem um livro gratuito e você fica interessado por quaisquer motivos. E aí eles vão entregar pessoalmente. A intenção é esses missionários te recrutarem. Esse é o trabalho que eles fazem, é o trabalho exclusivo que eles fazem pela igreja. Trabalho de recrutamento de pessoas para batizar. Então, é uma estratégia que funciona, sem dúvida nenhuma. Funciona. Mas... Sim, aí eu perguntei só eles assim, amigo, me diz qual é a língua original desse livro. Porque a Bíblia, eu tenho aqui, eu mostrei, eu tenho a Bíblia em hebraico, em grego, né? A Bíblia é uma tradução, que a gente tem aqui em português é uma tradução. Então, se você tem uma tradução, você tem os manuscritos, você tem tudo disponível nos museus, onde foi achado, tudo lá para a gente analisar. Agora, me diz onde está o original desse livro aqui. Porque isso aqui não foi escrito em inglês, foi? Porque está falando de uma época bem antiga, pelo que eu percebi. Aí ele, isso aí foi escrito em egípcio. Como é egípcio? Egípcio reformado. Reformado. Eu falei, mas que egípcio? Não existe. Claro, não falei assim, mas depois eu fiquei pensando, não existe esse tal de egípcio. Mas que egípcio reformado? Como é que é isso aí? Porque, né? Não tem umas coisas que não bate, né? Tem umas paradas que você desconfia. Se era o povo de Israel,
Eles falavam egípcio, por acaso? Escrevia em egípcio para poder... Como é que eles explicam isso, Vânia? É muito interessante, porque eu, como membro da igreja que fui por mais de 30 anos, eu nunca questionei, porque não faz sentido intelectualmente, quer dizer, é como se você, que é brasileiro, que você fala português, você vai para uma outra terra distante e agora você começa a falar um idioma que nenhum linguista conhece porque não existe e nunca existiu. Digamos que você agora fala egípcio reformado, quer dizer, não faz o menor sentido, mas você, como membro da igreja, a parte racional, intelectual, ela é colocada de lado, porque como os missionários fizeram contigo. Ó, tá aqui, você vai ler esses trechos aqui do livro, que provavelmente é Moroni 10, 5, 6, alguma coisa assim, e você vai orar e perguntar a Deus se esse livro é verdadeiro. Agora, se você orar e você sentir uma coisa boa, sentir uma paz, porque você está fazendo uma oração, afinal de contas, se você falar para eles, aí eles vão te perguntar depois, como foi que você se sentiu quando você orou? Aí, se você falar isso, eu senti bem, senti uma paz, aí eles te convencem de que esse sentimento que você teve é um testemunho dado pelo Espírito Santo de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Pronto, agora isso abafa e se sobrepõe a quaisquer argumentos intelectuais e mesmo arqueológicos. Então, você não para pensar, peraí, mas egípcio reformado não existe. Eu pregava na missão, porque eu fui missionária, como esses jovens que foram na tua casa, eu fui missionária também, inclusive no Rio de Janeiro. E eu falava que o livro foi escrito em egípcio reformado, e nunca ninguém me questionou, peraí, mas esse idioma não existe. E eu também nunca questionei, e a ignorância te leva, porque você acredita que você tem um testemunho vindo de Deus, que esse livro é verdadeiro, ou seja, tudo que está escrito no livro aconteceu, todas essas pessoas foram reais, trata-se de um livro histórico. Quando você acha que tem um testemunho de Deus sobre a veracidade disso, nada mais importa, você não questiona mais nada, nem o idioma, nem a inexistência de cavalos aqui nas Américas, naquele período em que o livro foi escrito, segundo eles. Então, assim, é uma coisa muito... E o livro fala de cavalos aqui na América? Fala de cavalos, fala de moeda de troca, fala de coisas que não existem. Nunca existiram. Não naquela época, não naqueles dias. Tem o tipo de tecido que eu não me lembro qual é agora, mas também argumenta que havia esse tipo de tecido aqui, também não havia. Então, assim, o índio americano, quer dizer, o livro argumenta, dá conta da origem do índio americano. Então isso quer dizer que eles vieram de Jerusalém, 600 anos antes de Cristo. Acontece que você tem estudos modernos do DNA do índio americano e é cientificamente provado que eles vieram da Ásia e não do Oriente Médio. Então tem uma série de contradições, mas que quando você acha que tem um testemunho da veracidade do livro, nada disso importa. Tudo isso vem agora em segundo plano. Entendi. Você vê várias questões, né? Eram israelitas que vieram fugidos do cativeiro assírio, que seria 600 antes. Das 10 tribos perdidas, né? Acho que é isso. Na verdade, Isaías, nesse livro, o argumento é de que estava sendo profetizado na época que Jerusalém seria destruída. Então, segundo o livro, Lei, que era um pai de família, ele tinha Lamã, Lemuel, Sam e Nefe como filhos. Ele recebeu uma revelação de Deus de que ele deveria pegar os filhos e atravessar as águas, e o Senhor ia levá-los para uma tal de uma terra prometida. Então, na verdade, eles não fugiram do cativeiro, eles estavam saindo de lá por conta da destruição eminente de Jerusalém. Mas tá. Entendi. Isso. 600 anos antes de Cristo, segundo eles. E aí eles escreveram... O cativeiro foi em 722, um negócio assim. Então, 100 anos depois do cativeiro da Síria, antes da destruição de Jerusalém, eles teriam tido essa vislumbre aí de uma nova terra. Vamos
Aí navegaram lá de Israel até a América, segundo, né? Pararam em alguns lugares ao longo do caminho, um deles que eles chamaram de terra de abundância. Bom, na verdade, eles primeiro viajaram pelo deserto. Desculpa, não é para entrar no barco direto. Começaram a viajar pelo deserto primeiro, e aí depois chegou um momento, então, que eles construíram um barco para atravessar as águas e chegaram às Américas. Sim, chegaram às Américas. E foram por onde? Pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Índico? Eu não me lembro dos detalhes, porque, como eu te falei, você como membro da igreja, você foca no valor espiritual, no testemunho que você tem daquelas coisas. Então, esses detalhes eles passam desapercebidos. Eu não me lembro da rota. Eu já soube dessa rota, mas eu não me lembro agora, para falar. Ah, tá. Ser sincero. Entendi. E agora vamos falar um pouco da origem. Esse livro, os Mormons vêm antes do livro ou o livro vem depois do livro? Tipo, a revelação do livro. A religião vem depois do livro. O livro foi a primeira coisa que Joseph começou a criar. Sim. Ele criou um tipo meio que um tipo de escrita semelhante à Bíblia, tipo uma imitação, uma linguagem que imita a Bíblia, né? Com nomes estranhos. Tem, por exemplo, o nome Mormon tem etimologia esse nome? Você sabe? Se tem alguma etimologia de alguma... O que eu posso te dizer é que, assim, na época em que Joseph foi criado, naquela região do país, havia muito... Ele cresceu lendo livros e tendo acesso na escola a livros como The Late War, A Guerra Tardia, e The View of the Hebrews, A Visão dos Hebreus. Esses dois livros, eles eram de ficção e eles davam conta, entre aspas, da origem do índio americano, porque era uma discussão que vinha já acontecendo há muitos anos. Então, nas escolas, eles tinham acesso a esses livros até para ajudar na criatividade dos alunos, para tentarem entender de onde veio afinal o índio americano, que quando quando os europeus chegaram aqui, a terra já estava colonizada. Então sempre houve essa curiosidade, mas de onde vieram esses índios, afinal de contas? E Joseph tinha acesso a esses dois livros, ele tinha essa curiosidade também, de onde vieram os índios, afinal de contas? Tudo bem. Se você pegar A Guerra Tardia, A Visão dos Hebreus e o Livro de Mórmon, e você tirar trechos desses três livros, você não vai saber de qual livro determinado trecho foi tirado, porque a linguagem é muito parecida, a gramática é a mesma, e eles têm muitas coisas em comum, inclusive em termos de histórias com E. Entendeu? Então foi plagiado, assim. Foi plagiado. Foi plagiado porque, assim, existem estudos desses três livros e você vê a comparação entre eles, é muito fácil de entender como foi fácil, entre aspas, para Joseph criar este livro. Ele alega, claro, que ele não escreveu, ele traduziu a partir das placas de ouro. A gente pode entrar nesse assunto se você quiser. Sim, então a história que ele conta, eu sei mais ou menos, que ele recebeu de um anjo, né, ou de alguém, um ser celestial, placas de ouro que tinha escrito lá esse livro de Mormon aí. Só que uma coisa que eu não entendo, o que tem a ver o livro de Mormon com as doutrinas do mormonismo? Tem muito a ver? Tipo assim, porque você lê aqui, mas você não tem alguma coisa que eles tiram daqui como regra? Não, a gente vai seguir isso aqui, ó. O livro de Mórmon é considerado a pedra angular do mormonismo, ou seja, toda a teologia da Igreja Mórmon, que é oficialmente conhecida, ou legalmente conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é toda baseada no livro de Mórmon. Se você tirar o livro de Mórmon de contexto, a igreja cai, porque
ele é a base, ele é o alicerce. Por exemplo, eles acreditam que a pele escura é uma maldição de Deus, porque, segundo eles, eles vieram lá de Jerusalém como se fossem brancos, né? Presta atenção, porque no Oriente Médio as pessoas não são brancas, elas são marrom, certo? Tá. Então é mais uma contradição. Eles vieram lá do Oriente Médio, mas eles eram bem branquinhos e bem fofinhos. Tá, tudo bem. Sim. Vieram para cá todos da mesma cor. Aí, com o passar dos anos, os irmãos começaram a brigar entre si. Então acabaram criando dois clãs, digamos assim, os lamanitas e os nefitas. Lamã e Lemuel eram filhos de Lei, assim como Sam e Nef. Então, segundo o livro, os nefitas, eles eram justos e dignos e guardavam os mandamentos e faziam a vontade de Deus. Os lamanitas se rebelaram contra tudo isso. Então, os lamanitas foram amaldiçoados por Deus com a pele escura. Então, é a doutrina mórmon de que se você tem a pele escura ou se você é descendente de índio, você não é branquinho, então isso foi uma maldição que Deus colocou nessa raça por conta da rebeldia deles contra Deus. Tá? Então, mas eles ensinam ainda isso, porque hoje em dia as coisas estão meio perigosas para ter um ensinamento desse. Hoje em dia eles passam assim... Eles não entram nesse assunto. Não, eles não tocam nesse assunto. Porém, se você estudar a história da igreja, você vai descobrir que até 1978, negros ou índios não podiam receber o sacerdócio, que é considerado um privilégio dos homens como membros da igreja. Eles também não podiam entrar no templo, que, segundo o mormonismo, é necessário que você entre lá e faça todas aquelas ordenanças para você receber a tua exaltação um dia. Os negros e os índios, eles foram privados deste privilégio até 1978. Então, é a doutrina mórmon, está na história da igreja. Hoje eles não falam muito, como você diz. Porque deve ter igreja na África, não tem? Tem, claro que tem. E como é que eles fazem? Mas aí em 1978, Deus deu uma revelação ao profeta na época, Spencer W. Kimball, dizendo que agora era hora de dar o sacerdócio aos negros e índios e também permitir que eles entrassem no templo. Só que, claro, isso foi uma decisão baseada única, exclusivamente em interesses políticos e econômicos. Eles não tiveram escolha, tiveram que ceder. Mas se você estudar mais para trás alguns dos presidentes da igreja, eles afirmaram também a doutrina de que os negros e os índios só receberiam o sacerdócio depois que todos os brancos se convertessem ao mormonismo. Claro que isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. E a pressão social fez com que eles, então, cedessem. Mas está lá no livro de Mórmon. Isso só para citar um exemplo, mas tem... tá. Tem várias... O livro de Mórmon é a pedra angular do mormonismo. Tem outros livros também? Tem. A gente não conhece? Tem Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, Doutrina e Convênios... vai falar do livro de Abraão. Isso. Tem esse livro? Tem. Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor são considerados pelos mormons revelações modernas. Então, enquanto Joseph estava organizando a igreja e tudo, ele registrava que ele dizia ser revelações de Deus, mas na verdade não era. Ele escrevia tudo lá, registrava. Então, isso é Doutrina e Convênios. Em Pérola de Grande Valor, você vai ter uma parte que tem um livro chamado Joseph Smith, que é onde ele começou a traduzir a Bíblia de novo, a partir do inglês, ele começou a mudar algumas coisas na Bíblia. Ele não conseguiu... Tem uma versão da Bíblia usada pelos mormons, porque assim, as Testemunhas de Jeová, ela tem uma versão preferida, que é a tradução do Novo Mundo. É utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Os mormons utilizam uma versão da Bíblia, uma tradução própria deles, assim, Não, eles usam a versão do Rei Tiago, traduzida por João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque essa era a Bíblia que Joseph usava na casa dele. Eles cresceram usando essa Bíblia. Tá? Então eles não fizeram nenhuma tradução nova.
Não, ele só. A ideia era o seguinte: era ele ler a Bíblia, e como a Bíblia, e a gente sabe que é verdade, passou por várias traduções e existem sim contradições, isso também não tem como negar. Se você pegar a Bíblia, ela tem contradições doutrinárias. Então, o que ele ia fazer? Ele ia pegar partes da Bíblia e ele ia interpretar e escrever a versão correta da Bíblia. Só que ele foi assassinado antes de terminar, mas você tem de terminar esse trabalho, esse projeto, só que você tem em Pérola de Grande Valor alguns capítulos chamados Joseph Smith, em que você vai encontrar esclarecimentos, entre aspas, em relação à Bíblia. Aí você vai ter o livro de Abraão, como o nosso querido aí mencionou, que também está em Pérola de Grande Valor. O livro de Abraão, ele fala sobre criação da terra e coisas assim. Acontece que o que houve foi o seguinte: enquanto Joseph estava organizando a igreja, ele deu muita mancada, ele fez muita besteira. E as pessoas que eram mais esclarecidas começaram a cobrar e alguns se afastaram da igreja, enfim. Então, no momento que a igreja, que a reputação dele estava baixa, mesmo entre as pessoas que estavam começando a aceitar a igreja que ele estava fundando, apareceu na cidade um egiptólogo. E esse egiptólogo, ele tinha uma múmia e ele tinha papiros que ele tinha trazido diretamente do Egito. Então, o que Joseph e a mãe dele fizeram? Eles compraram a múmia e eles compraram os papiros vindos do Egito. A múmia eles colocaram num determinado local e eles cobravam para as pessoas poderem entrar e ver a múmia. Tudo bem, até aí nada de especial. Mas os papiros, o que ele fez? Ele criou uma tradução, ele alega ter traduzido aqueles papiros de novo pelo dom e poder de Deus, porque ele precisava que as pessoas acreditassem que tudo que ele estava fazendo, ele estava fazendo sob a direção direta de Deus. E ele fez uma tradução que ele tirou de um outro livro, que se você ler An Insider's View, Mormon Origins, by Grant Palmer, ele fala o nome do livro, ele mostra que Joseph simplesmente pegou aquele livro, alguns trechos, e criou o livro de Abraão. Esses papiros acabaram ficando com Emma, que era a esposa dele, quando ele faleceu. Emma vendeu esses papiros para o museu em Chicago, o museu pegou fogo, mas deu para salvar, digamos, 70% dos papiros, ou 80%, e esses papiros, então, originais ainda do Egito, foram vendidos para o Museu de Nova York, estão lá até hoje. E um egiptólogo moderno, a pedido de algum membro da igreja, que eu não lembro quem foi, pediu para esse egiptólogo traduzir aqueles papiros originais. E ele traduziu. E aí mostraram para ele a versão da tradução de Joseph. E o egiptólogo falou, não, o que está escrito nesse livro, aqui, esse tal de livro de Abraão, não tem nada a ver com o que está escrito nesses papiros. Esses papiros, esse texto, são textos fúnebres que as pessoas usavam antigamente no Egito. Então, o livro de Abraão é outra mentira, é outra farsa que a igreja até hoje, mesmo tendo conhecimento de tudo isso que eu estou te falando, ainda eles usam este livro como sendo a tradução daqueles papiros originais. É muita cara de pau, mas essa é a realidade, essa é a verdade. Entendi. O Joseph Smith, ele foi antes de fundar a igreja dele, ele pertencia a alguma outra denominação? E qual denominação que ele era? Então, o pai dele, ele era muito interessado em teologia e Deus e essas coisas. Mas ele não frequentava igreja. E a mãe dele, Lucy Matt Smith, ela era... Eu não vou falar agora qual é a igreja, porque eu não me lembro, eu não quero dar uma informação errada, mas ela frequentava uma determinada igreja evangélica, tá? Então, eles sempre liam a Bíblia. Quando o irmão dele faleceu, desculpa, eu estou esquecendo os nomes. Quando o irmão dele mais novo faleceu, ele não tinha se batizado em nenhuma igreja e foi uma grande, assim, o pai dele, Joseph Smith Sr., ele conversava na família, o que será que aconteceu agora com
com Alvin Smith. O que aconteceu? Porque agora ele morreu e não foi batizado, e na época existia muito essa coisa de que se você não for batizado, vai para o inferno, mas vai se batizar em qual igreja? Então, ele cresceu tendo essa... Religião sempre foi um assunto muito forte na família. Eles liam a Bíblia, que era a versão do rei Tiago. Então, ele tinha essa, como é que posso dizer? Ele cresceu nesse ambiente, mas ele não era dedicado a nenhuma religião em particular. Tá, ele viu na religião um meio dele se destacar, né? Depois, quando ele começou... Ele não caçava tesouro? Não tinha um lance desse? Isso, então, essa coisa, a fundação da igreja, ela foi acontecendo de forma orgânica, porque exatamente, ele, entendeu? Ele era caçador de tesouros, como você disse, só que ele nunca encontrou tesouro nenhum. Ele mentia para as pessoas, então ele dizia que ele tinha a pedra do vidente, e a pedra do vidente ia mostrar onde é que tinha um determinado tesouro. Aí ele chegava para você e fazia com você um negócio, falava, você me paga tanto e eu vou te levar num lugar que eu sei que tem um tesouro escondido lá. Aí você achava que era um bom negócio, você pagava ele. Aí vocês iam para aquele determinado lugar, aí ele tinha que fazer um ritual espiritual na época. Graham Palmer, ele fala muito sobre isso, é muito interessante. O outro livro, Joe Smith, Rough Stone Rolling, também fala muito sobre isso em detalhes. Ele fazia aquele, como é que fala? Aquele ritual para que os guardiões espirituais do tesouro permitissem o acesso ao tesouro. Acontece que durante aquele ritual, se alguém espirrava ou falava alguma coisa, ou acontecia alguma coisa que não era, que ele acreditava que tinha interrompido por alguma razão o ritual, ele dizia que aquilo interrompeu o ritual e agora aqueles espíritos guardiões do tesouro não iam permitir mais o acesso. Então, você já me pagou, agora você não teve acesso ao tesouro, mas não foi minha culpa. Então, agora você vai embora sem tesouro e eu fiquei com o teu dinheiro. Outra coisa que ele fazia era, você tinha uma fazenda e você tinha cavalos, tá? Ele ia lá no meio da noite, roubava um dos teus cavalos, escondia. Dali a um dia ou dois, ele ia lá na tua fazenda e falava assim, olha, se você me pagar tanto, a pedra do vidente vai me mostrar onde é que está o teu cavalo e eu vou trazer de volta para você. Você pagava. E dali a 2 ou 3 dias ele trazia teu cavalo de volta, que ele havia roubado anteriormente. Então ele era um charlatão. Oi? Golpe. Ele era um charlatão desde tenra idade. Por conta disso, o pai da Emma, com quem ele acabou se casando, ele não queria que ela se casasse com o Joseph. Ele falava para ela, esse cara não tem um emprego de verdade, ele vem com esse negócio de caçar tesouro, não é uma boa ideia você casar com ele. Mas os dois acabaram fugindo e se casando contra a vontade do pai dela, porque ele tinha uma má fama na época. Aí ele sempre falava, durante esse tempo, que ele ia um dia encontrar uma Bíblia dourada. Aí foi onde ele veio com essa conversa de que ele teve essa visão, que o anjo Moroni visitou, e que o anjo Moroni ia mostrar para ele onde estavam escondidas placas de ouro que davam conta da origem do índio americano. E que ele ia, então, traduzir aquelas placas pelo dom e poder de Deus. Essas placas estariam enterradas no Monte Cumorah, em Nova York, também pertinho de onde ele morava, em Palmyra. Então, ele veio com essa conversa, ele contou essa história. Essas placas de ouro nunca foram vistas por ninguém. Existe o testemunho de 11 pessoas que escreveram, que está lá no livro de Mormon, dizendo que elas viram essas placas e tocaram nelas, mas, na verdade, isso foi uma experiência espiritual, não espiritual, mística. De acordo com Graham Palmer, eles usavam na época o termo viu pelos olhos do espírito, ou seja, imaginou. Se eu descrever para você um carro e eu der os detalhes desse carro, você vai ver na tua mente esse carro. Não é o carro de verdade, mas você imaginou, então você viu. Foi isso que aconteceu com aquelas testemunhas.
E aí ele disse que, muito convenientemente, obviamente, em vez de Moroni enterrar de novo as placas lá no Monte Cumori, ele levou para o céu agora. O Então, original, né? Que a gente precisava original, para ele levou para o conferir. céu. Para a gente conferir, ele levou. Exato, claro. Quer dizer, se ficou enterrada lá desde 400 anos depois de Cristo, e foram reveladas, entregues a ele no século XIX, por que elas não podiam ser enterradas de volta lá? E aí, um dia... Ou então entregava na mão do Smith e ele divulga, pô. Exato, exato. Mas aí, convenientemente, o Moroni veio e mudou de ideia. Falou, agora eu não quero mais deixar essas placas enterradas, agora eu vou levar para o céu comigo. Aí você tem, então, a origem do livro de Mormon. Entendi. E essa aí que você está falando para mim é a biografia não autorizada, né, do Joseph Smith. E a biografia assim oficial da igreja. Eles não vão falar isso pro pessoal, vai? Esses detalhes? Não. Nada disso é falado. Tudo isso que eu estou te falando, a igreja diz que são pessoas que estão atacando, que estão perseguindo a igreja, e elas treinam os membros, a igreja treina os membros, de certa forma, a não dar ouvidos e a não pesquisar nada sobre a igreja em fontes não autorizadas por ela. Claro que também é muito conveniente. Então, tem pessoas que se sentem mal em assistir um vídeo meu, por exemplo, que está falando sobre esses assuntos, porque elas acham que só em fazerem isso, elas já estão... Já está pecando. Isso, já estão cedendo a Satanás. É Satanás querendo enganá-las e desviá-las do caminho certo. Então, as pessoas não escutam nada disso. Não existe, a igreja não tem uma biografia autorizada de Joseph Smith. E a mãe dele escreveu uma biografia sobre o próprio filho, e nessa biografia ela conta coisas que contradizem o livro de Mormon, contradizem coisas que são consideradas doutrinas. Naquela biografia você pode confiar, porque ela era a mãe dele. A Fan Brody, uma outra historiadora, na década de 50, se eu não me engano, ela também fez uma biografia de Joseph. Ela teve acesso a documentos originais que contavam a história da vida dele. Ela escreveu este livro, ele é chamado Ninguém Conhece a Minha História, Joseph Smith, Ninguém Conhece Minha História, e inclusive este livro a gente conseguiu traduzir para o português, e está na descrição dos meus vídeos, quem quiser dar uma olhada na tradução. Ela conta tudo como realmente aconteceu, e isso fez com que ela perdesse o testemunho que ela acreditava ter da igreja. E ela acabou se afastando, por conta dela ter escrito a biografia dele, como realmente aconteceu, baseada em documentos originais, ela foi excomungada pela igreja. E até hoje as pessoas acham que ela distorceu tudo quando escreveu a biografia. Então, isso Entendi. é um controle mental aí na melhor forma possível. Lembrando que eu vou ter aqui na descrição, pessoal, tá o link do canal da Vânia, tá? É Tabus do Mormonismo, não é isso? É isso. Isso aí. Vou ter aqui na descrição, só clicar embaixo vocês já acessam o canal. No caso... E sobre assim, eu fico curioso, uma questão. A igreja se tornou muito grande, muito forte, assim, porque ela é dos primórdios, né, da nação americana, assim, né, na formação do país. Na verdade, o país foi fundado no século XVIII, a igreja surgiu no século XIX. Então, você tem Logo depois. Uma distância histórica. Sim. Mas o que acontece é que um cara chamado Brigham Young, que era, na época, considerado o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, quando Joseph Smith faleceu, ele assumiu. Na verdade, houve uma divisão, porque Joseph já havia ordenado, como eles gostam de dizer, o filho dele, Joseph Smith III, para ser o próximo presidente da igreja quando Joseph falecesse. Acontece que Joseph, apesar de ser um profeta, ele não sabia que ele ia falecer, ia ser assassinado, e o filho dele ainda ia ter 11 anos de idade só quando isso aconteceu. Então, quando Joseph foi assassinado, Emma,
ela tinha essa carta, essa bênção que Joseph deu, em que ele ordenou Joseph Smith III para ser o próximo presidente da igreja. Então, Emma falou o seguinte, não, até Joseph III ter idade suficiente para assumir a presidência da igreja, ela fica sendo presidida pelos apóstolos. Acontece que Brigham Young tinha uma ideia melhor. Brigham Young, ele queria continuar vivendo a poligamia. Emma acreditava que Joseph não tinha praticado, que ele tinha parado de praticar a poligamia. Brigham Young sabia que essa não era a verdade, porque os homens praticavam a poligamia nas costas das mulheres, das esposas. Então, houve uma divisão. Aquelas pessoas que apoiaram Emma, que era a esposa de Joseph, ficaram com ela na igreja lá, ainda em... Ai, onde é que ela... Eu esqueci agora. Bom, no estado onde ela morava, e Brigham Young pegou as pessoas que queriam viver a poligamia, que estavam sendo perseguidas pelo governo por estarem quebrando a lei, porque poligamia nunca foi legalizada aqui nos Estados Unidos. Então, ele pegou esses polígamos e as pessoas que acreditavam nele, e eles vieram, então, para o oeste, ou seja, eles saíram de lá, pegaram carroções e cavalos e tudo que eles podiam e atravessaram o deserto para colonizarem uma terra que não tinha nada, que só tinha índios, que o governo federal ainda não tinha estabelecido um estado. Então, foi onde eles vieram. A igreja que Emma seguiu, hoje em dia ela é conhecida como Comunidade de Cristo. Ela é uma versão do mormonismo muito mais saudável. Eles dizem que o livro de Mórmon não é verdadeiro, é só um livro de valor espiritual. Eles falam a verdade. Eles não praticam poligamia. Enfim, é uma igreja, assim, eu visitei aqui e eu gostei muito. Visitei há muitos anos por curiosidade. Então, Brigham Young, ele veio para cá, ele era um tirano, ele era manipulador, ele tinha muitas características de Joseph. Então, graças à tirania dele, o poder manipulativo dele, eles se estabeleceram aqui em Utah. Ele mandou missionários pelo país inteiro e mandou alguns para a Europa também, que na verdade já estavam fazendo isso, e começou a convencer as pessoas de que Jesus Cristo estava para chegar, ele ia chegar em então eles tinham previsão de data? Tinha 1876, se eu não estiver enganada, porque Joseph já tinha feito essa previsão. Então, Brigham Young mandou os missionários com essa mensagem, olha, Jesus Cristo está chegando, e existe só um lugar que, se você quiser ser exaltado e morar com ele, não ser queimado e destruído, você tem que se unir aos santos nessa terra, nesse lugar. Então, as pessoas vinham. Aí você tem a história dos pioneiros, pessoas que largaram tudo, alguns largaram família, veio só a mulher ou só o marido, e atravessaram aqui o deserto no inverno. Alguns morreram no caminho, outros perderam mãos, pés, enfim. Eles vendiam tudo e vinham para cá por causa disso, porque iam se encontrar com Jesus Cristo. Aí chegava aqui... Aí é o quê? É o Utah, o estado? Aqui é Utah. Foi Utah. fundado depois que já tinha assim, uma população grande vindo de várias partes da Europa e de outras partes dos Estados Unidos. Negros não vinham, só tinha uma negra e acho que um negro, o Green e a Elizabeth Manning, que vieram, porque como eles não podiam ter o sacerdócio nem entrar no templo, então a grande maioria era branca. Até hoje, no estado de Utah, a grande maioria aqui é branca, por conta disso, da fundação do estado. Então, eles vieram, aí chegavam aqui, eles viviam a lei da consagração, ou seja, entregavam todos os bens e todo o dinheiro nas mãos de Brigham Young, para ele administrar. Então, e aí os homens tinham que trabalhar de graça para a construção do templo aqui de Salt Lake, e aí foi onde a igreja começou a se estabelecer. 1876 veio e foi embora e Jesus Cristo nunca chegou. Brigham Young faleceu e ainda assim continuou um presidente depois do outro e a igreja foi se estabelecendo dessa forma. E cresceu muito porque sabia explorar financeiramente as pessoas desde a fundação dela. E desde a fundação, porque Joseph deu golpe financeiro, abriu um banco lá em Kirtland, e, enfim, as pessoas perderam dinheiro. Eles sempre foram muito... E Brigham Young seguiu nesse modelo de explorar as pessoas financeiramente.
produziam e vendiam álcool por debaixo dos panos, porque não podia, o governo tinha proibido, mas Eles eles sempre produziam. quiseram ser tipo um poder paralelo ao Isso, governo. isso, essa era a intenção. Eles queriam poder, eles queriam um governo próprio. Acontece Sim. que o presidente, na época dos Estados Unidos, não aceitou e mandou as tropas militares para cá para tomarem conta e estabelecerem um estado oficial, e por isso que você tem aí a guerra de Utah. Então foi estabelecido o estado em 1870 e... Ai, desculpa, eu não tô. É muita data, meu querido, é muita data, eu não me lembro de todos. Entendi, tem que pesquisar. No... Isso, mas aí foi estabelecido nesses termos. O governo teve que. Eles, assim, houve uma revolução aqui, mas o governo venceu e o estado de Utah foi então estabelecido. Caramba. E você mora dentro do estado mormon? Eu moro porque quando eu vim para cá em 2010, eu era mormon, eu era Então, mas. praticante. Tá, mas agora você faz vídeo e eles não te. Eles não ficam com raiva de você? Tipo, Então, a vantagem é a seguinte: então, aí eu continuei na igreja até 2016, final de 2016. Aí eu acabei me afastando porque eu comecei a descobrir tudo isso que eu estou te falando aqui. Eu descobri que eu sim. fui enganada, que mentiram para mim todos esses anos. Então, eu me afastei e comecei a fazer os vídeos porque eu não achei justo você se dedicar a algo que é construído 100% em cima de uma farsa. Então, eu criei o canal e comecei a dividir com as pessoas as informações que eu estava aprendendo, de fontes seguras. A vantagem que eu tenho é que, como eu faço os vídeos em português, as pessoas aqui Ah, tá. entendem. Eles, para elas, não faz sentido. Não... Não tem sentido, mas meu marido sabe, ele sabe que eu faço os vídeos, ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu aprendi sobre a igreja, a gente conversa sobre esse assunto, mas ele tem a mente muito aberta, ele ainda frequenta a igreja, mas ele respeita a minha descrença e eu respeito a crença dele, porque eu entendo por que ele se sente assim, ele gosta muito da igreja. Então ele sabe, ele é o único que realmente sabe o que eu faço, e ele apoia porque ele me conhece e fala: bom, se isso é importante para você, então tá tudo bem, desde que eu possa praticar a minha religião, tá tudo certo. Então a gente tem esse acordo que funciona. Então o que o restante das pessoas pensam não me interessa, o que importa é que meu maridão, ele sabe, ele não se opõe. Para mim isso é suficiente. Entendi, muito interessante, legal. Eu vi muitos dos seus vídeos, eu acompanhava muito. Ultimamente não, mas um tempo atrás eu assistia as histórias do Joseph Smith, da igreja. Muito legal mesmo, sim. Parece que você dá aula de história. Você podia dar aula de história, hein? Você podia. Então, porque assim, você tem pessoas que tiveram origem, porque a igreja tem uma biblioteca gigantesca no centro de Salt Lake. Inclusive, no subterrâneo, eles têm documentos originais que o acesso é extremamente limitado, mas não foi sempre, porque ali é onde eles escondem a verdadeira história da igreja. Apesar de você ter aí Joseph Smith Papers, que é a publicação de documentos originais escritos à mão por Joseph e outros que trabalharam com ele na época da fundação da igreja, esses documentos estão aí na internet para você poder ver. Então, a igreja ela joga isso, mas aí ela justifica o porquê disso, porquê daquilo, para manter as pessoas dentro daquela crença. Mas você tem, por exemplo, eu já vou ler aqui o comentário do Marcos. Mas você tem Fan Brody, você tem Bushman, você tem Graham Palmer, D. Michael Quinn, Alex Beam, e você... Quer dizer, essas pessoas tiveram acesso a documentos históricos. Então, eu escutei esses livros em áudio e eu comecei a dividir as informações, né? Entendi. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. A ilusão mormon de Floyd McCovey e também porque abandonaria o mormonismo. Então, Tem isso várias publicações, né, de tem, testemunhos de pessoas que tem, tem, saíram, que... tem isso também. Então, a minha intenção, quando eu criei o canal, era só dividir
o que eu estava aprendendo e mostrando a fonte. Nos meus vídeos, na descrição, tem todas as fontes de informações onde eu fui aprendendo. E é uma coisa que quanto mais você mexe, mais cheira mal, como se diz, né? Como a toca do coelho lá. Então, a minha intenção era só divulgar a informação para as pessoas saberem, porque eu me senti na obrigação moral de fazer isso e deixar lá o canal e pronto. Acontece que as pessoas começaram a entrar em contato comigo e mandar a experiência que elas tiveram na igreja, pedir que eu contasse e comentasse no canal. Então, por isso que eu ainda continuo, porque agora, basicamente, eu leio as histórias de pessoas, comento, né, digo o que eu penso, e falo sobre alguns fatos relevantes que estão acontecendo hoje em dia envolvendo a igreja. Então... Fala para ela comentar filmes que tem esse tema. Filmes? Qual tema especificamente? Ele está se referindo a algum tema específico? Tem filmes mormons produzidos por eles? Tem filmes mormons que vão atender os interesses da igreja, mas tem outros filmes ou produções que vão falar coisas que são verdades, mas que a igreja não tem interesse que as pessoas acreditem. Saiu uma série no Netflix há não muito tempo atrás, baseada em fatos reais de uma família aqui de Salt Lake, que eles viviam a doutrina pura como ensinada por Joseph, tratando da poligamia, tratando do sacrifício de sangue, que era o Blood Atonement, sob a... como é que é o nome daquela série? Em Nome do Céu. Em Nome do Céu. Saiu no Netflix, se eu não me engano. Eu assisti e é assim, mostra inclusive rituais realizados dentro dos templos mormons, rituais esses que eles chamam de sagrados, mas na verdade são secretos, porque para entrar lá você tem que atender a uma série de exigências da igreja. Tem essa, Em Nome do Céu, tem The Ninth Wife, a nona esposa, parece que você vai encontrar isso no YouTube, a nona esposa. Tem September Dawn, trata do massacre nas Montanhas Meadows, que também eu falo sobre isso em um dos vídeos. September Dawn, eu não sei qual é a tradução em português, mas se você procurar September Dawn, Dawn, D-A-W-N, se você digitar isso... Alvoradas, amanhecer... o entardecer de setembro. Entardecer? Isso, entardecer de setembro. The Chosen é mormon? Perguntaram aqui. The Chosen? Acho que não, não vi. Eu acho que não. Não, eu acho que não é. Eu acho que não. Não é entardecer, não. Você tem razão, é alvorada. Dawn é alvorada. Mas aqui o Marcos falou, a série The Chosen foi filmada na cidade cinematográfica da Igreja Mormon, mas não é de produção mormon. Eu não tenho certeza, viu, meu querido? Porque eu não assisti. Eu sei que muitos membros da igreja adoraram esse filme, então, assim, eu acredito que tem... que traz muitas coisas que a igreja prega, mas eu não sei te afirmar com certeza se é a produção da igreja ou não. Eu acredito que não. Então, a igreja tem produções dela, mas, assim, divulgando a fé e as doutrinas dela, obviamente. Mas se você quiser conhecer fatos relevantes da história, você não vai encontrar nenhum feito por ela. Aí você tem que ir nesses que eu te comentei. E tem a linha, tem a parte da igreja que ainda pratica poligamia? Tem. Apesar de ser proibido, né? Então tem que ser isolado, tem que ser escondido. Tem, mas é escondido. Aqui mesmo em Salt Lake, existem famílias que até hoje praticam a poligamia, mas assim, não se fala nada na ala, não se fala nada na capela, não se fala nada publicamente, porque tem que ser secreto. Mas existem homens aqui que ainda praticam a poligamia, apesar de frequentarem a igreja mormon brigamita, que é essa que a gente conhece aí no Brasil. Além disso, claro, tem outras ramificações do mormonismo que surgiram depois que a igreja parou a poligamia, por exemplo, e depois que ela
decidiu conceder aos negros e índios os mesmos privilégios que os membros brancos, algumas ramificações começaram a se formar, porque existem movimentos aqui dizendo que a igreja mórmon brigamita, que é essa mais forte, né, é a que a gente conhece no Brasil, que ela entrou em apostasia. Então, existem isso, mas existem pessoas, por exemplo, o presidente da igreja, ele é polígamo. Por que ele é polígamo? Porque ele ficou viúvo e ele já se casou de novo. Ele está com uma segunda esposa e as duas são seladas a ele. Isso é poligamia, porque isso é a doutrina de que quando você falecer, quando você morrer e for e se você for exaltado, né, ou seja, for viver com Deus de novo por ter sido um bom mórmon, você vai ter várias esposas. É doutrina mórmon que Deus, ele é polígamo e que todo homem que for exaltado também será polígamo, ele vai receber várias esposas e vai criar mundos. Isso está também no livro de Mórmon. É doutrina, tá? Então, essa poligamia, ela absolutamente existe, ela é doutrina. Mas, segundo eles, agora, ao invés de praticar aqui na Terra, porque o governo não entende as coisas de Deus, né? Esse é o argumento, então eles suspenderam essa lei por enquanto, mas no reino celestial, quando forem exaltados, os homens serão polígamos. Tá? Entendi. E uma questão dos mormons que eu já ouvi falar, que eles preservam genealogias. Eles guardam a linhagem das pessoas. Não tem uma coisa assim? Tem. Isso é uma forma estratégica de manter os templos abertos. Quando Alvin Smith faleceu, o irmão de Joseph, fundador da igreja, ele alega ter recebido uma revelação de Deus de que ele poderia batizar o irmão dele através de um procurador. Então, por exemplo, você seria o procurador dele, você vai lá no... o batismo de mortos. Isso, batismo de mortos, exato. E aí a coisa aumentou, foi criando mais corpo, porque aí agora, além de batizar os mortos, você poderia também fazer o selamento, ou seja, o casamento entre pessoas que já faleceram, ou digamos, você é viúvo e você se converteu ao mormonismo. Uma outra pessoa, uma outra mulher vai representar a tua esposa falecida no templo e vocês serão casados. O teu filho, espiritualmente, o teu filho faleceu. Você agora se converteu ao mormonismo. Você também você vai no templo e vai selar, vai batizar aquele filho, vai fazer a investidura por ele e vai selar ele a você. Tudo isso vicariamente, por procuração. Então, isso foi ganhando força, por quê? Porque agora eles ensinam na igreja, que é doutrina também, que as pessoas que faleceram, elas precisam receber o batismo mórmon e a investidura mórmon, para aprender os símbolos e sinais, e receber um novo nome, tudo aquilo. Então, você vai pesquisar a tua genealogia, toda a história dos teus ancestrais, e vai mandar para o templo o nome completo, a data de nascimento, se tiver data de casamento, melhor ainda, e data de falecimento, melhor, mas se não, só nome completo e data de nascimento são suficientes. E agora você vai fazer as ordenanças por aquela pessoa falecida. E isso é o que mantém a máquina funcionando, porque esse trabalho é realizado nos templos, e para você entrar no templo, além de você ter que ser um mórmon que guarda tudo aquilo que a igreja ensina, você tem que pagar 10% do teu salário para entrar, para você ter uma recomendação válida. Então, o trabalho vicário que eles chamam, ou seja, todo esse trabalho da genealogia, que hoje eles chamam de história da família, essa é a principal, essa é a máquina motivadora que mantém a igreja crescendo financeiramente, porque você acredita, você quer viver com a tua família para sempre, você quer ver teu filho que faleceu de novo, então você tem que fazer as ordenanças por ele, que mandar o nome dele para o templo, mas para você viver com ele um dia, não basta você fazer isso, você também tem que frequentar o templo e ser um membro digno. E agora a gente começa a faturar. Eles têm registro de todo mundo, então, né? Eles têm os registros. E uma coisa interessante, que um ex-oficiante do templo, uma pessoa que trabalhava lá,
Ele Aham. contou numa entrevista que ele se deu conta, oficiando, que a mesma pessoa falecida, ela era batizada e recebia todas as outras ordenanças do templo Repetidamente. várias vezes. Várias vezes. E aí ele perguntou para o presidente do templo, mas tem que ter alguma coisa errada, porque não era uma ou duas, eram várias pessoas, que as ordenanças eram feitas repetidamente. E o presidente do templo falou para ele o seguinte: irmão, se a gente não fizer isso, nós não temos nomes suficientes para manter os templos abertos. Isso é realizado no mundo inteiro. Tudo eles dão um jeito e arrumam um esquema, né? Eu ia falar assim, pô, parece coisa de brasileiro, mas no mundo inteiro tem essa. Não, olha, vou te falar uma coisa. Eu costumava achar também, como brasileira, eu costumava achar que era assim, mas olha, amigo, não é não. Isso está no mundo. Corrupção, jeitinho brasileiro que a gente fala, isso está no mundo inteiro, em maior ou menor grau, mas acontece. Falou em ser humano, nós somos todos muito iguais. Verdade. E armazenamento de alimentos, essas coisas. Tem muito, né? Porque Tem. eles esperam o fim do mundo. Como é que é? Na verdade, sim. Isso começou a acontecer porque aqui nos Estados Unidos, desastres naturais são extremamente comuns. Ah, tá. Como agora no Rio Grande do Sul, a gente está tendo aquelas enchentes horríveis. Quando algo assim acontece no Brasil, a gente fica apavorado, né? Porque não é muito comum. O Brasil é um país extremamente abençoado pela mãe natureza, na minha opinião. Aqui nos Estados Unidos você tem incêndios florestais massivos, você tem Furacão. enchentes, furacões, tornados, terremotos. Então, assim, aqui é prática do governo federal incentivar o armazenamento de alimentos e ter aquele kit de emergência, porque por conta desses desastres naturais. Então, a igreja ela começou a usar isso para dizer, olha, vai haver uma época de escassez por causa da segunda vinda de Cristo, essas coisas vão começar a acontecer, vai chegar um dia que não vai haver comida, não vai haver nada. Então, isso agora não está tão assim, eu acho, enfatizado, mas por muitos anos foi enfatizado que as pessoas tinham que se preparar porque antes da segunda vinda ia haver uma escassez absoluta na Terra. Mas isso surgiu da conveniência de as pessoas se prepararem, porque você é ensinado aqui a ter um kit de emergência numa bolsa, a prova de água que fala, né? A prova de água. Assim, uma bolsa prova d'água? Porque isso, a prova d'água. Isso, sim, sim. Prova d'água, tudo para você, no caso de emergência, você pegar aquela bolsa com o kit de alimentação que dure por pelo menos 3 dias e se mandar e deixar para casa. Então, é uma prática comum aqui, a igreja aproveita para usar disso também, para as pessoas acharem que o profeta está profetizando alguma coisa. Entendi. O Dave 4K perguntou: será que os Estados Unidos, no geral, tem preconceito com Salt Lake? Tem. Quando você fala que vem daí, eles já ficam assim? Você escuta muito aqui, inclusive em filmes, se você prestar atenção, se alguém fala no filme que é de Salt Lake, eles já fazem uma piada em relação aos Mormons, porque o estado de Utah inteiro ele é considerado assim uma chacota no país. Por conta disso. Eles sabem sobre a roupa mágica, que é o garment, a roupa íntima, que todos os mormons usam. Então, é uma chacota, assim, no país inteiro, viu? Isso existe. É muito interessante. Inclusive, a minha filha um dia estava... Acho que a gente estava num show e ela foi conversar com uma pessoa, assim, que ela conheceu no show, e a pessoa tinha vindo de outro estado, morar aqui, e estava apavorada, e falou, já vou me mudar desse lugar aqui, porque isso aqui para mim não dá, esses mormons, não sei o quê. Então, existe, sim, um preconceito velado com relação a Utah, não só Salt Lake, mas o estado inteiro de Utah. Caramba! E a expansão da igreja no mundo inteiro tem? Não, a igreja está caindo, a igreja está fechando. Aqui havia 2 estacas. Estacas são regiões geográficas. 2 estacas fecharam, uma estaca fechou e eles combinaram as 2 em uma só.
tem ramos fechando aqui. Eles passaram as reuniões dominicais para 2 horas, ao invés de 3, para ver se consegue reter mais os membros, porque as pessoas estão se afastando, as pessoas estão resignando, ou seja, retirando o nome delas dos registros da igreja, que é o meu caso, eu fiz isso também. Por conta da internet, a informação está muito acessível, existe o direito à liberdade de expressão, então as pessoas estão tendo acesso à informação como nunca na história da humanidade. Verdade. E a igreja ela está caindo, ela alega ter 15 milhões de membros no mundo inteiro. Ela não chega a 5 milhões de membros, porque as pessoas se batizam, às vezes frequentam por um tempo e se afastam, param de frequentar. Mas o nome delas, se elas não resignarem, se elas não solicitarem a retirada do nome delas como membro da igreja, do diretório de membros, o nome delas permanece lá. Então, eles têm esses nomes de pessoas que se batizaram e nunca mais frequentaram. Então, eles dizem que tem 15 milhões de membros, mas eles não chegam a 5 milhões de membros ativos no mundo inteiro. Tanto que eles começaram a apelar, construíram um templo na África, que eles sabem que, como é que fala? Economicamente, haveria provavelmente desafios, porque a pobreza é muito grande na grande maioria do continente, mas eles estão expandindo o máximo que podem, construindo novos templos para ver se as pessoas frequentam mais, ao invés de ter que viajar, não terem desculpas para não frequentar, porque se você não... Porque é aquilo que eu falei, o templo é a máquina motivadora econômica da corporação. Para você entrar no templo, você tem que pagar 10% do teu salário por pelo menos um ano. E tem que continuar sempre pagando, senão você não pode mais entrar. Então, eles estão construindo mais templos, o desespero está grande. Eles não estão crescendo, eles estão decrescendo no mundo inteiro, inclusive Entendi. aqui. Entendi. Então, eles têm que se reinventar, porque essa é a estratégia. Tem que se reinventar para poder arrebanhar as pessoas e manter ali a estrutura. Isso, Por isso a construção de templo, porque eles têm muito dinheiro, quer dizer... Aquele templo... Por que eles usam a pontinha assim, ó? Eu fico olhando, eu passo todo dia em frente à igreja mórmon. É um nome grande, a igreja, mas então fala igreja mórmon. Ela tem uma... Tipo, é quase igual uma pirâmide, mas ela é fininha, assim, aquela ponta apontando para o céu. Aquilo significa alguma coisa? Então, o que eu aprendi é que aquela ponteira, ela está apontando para a eternidade. Então, o simbolismo é o seguinte: dentro do templo, você faz ordenanças que são importantes para a eternidade, para a tua vida eterna. Por isso a ponteira. Eles não usam a cruz porque eles precisam se distinguir de alguma forma, então eles nunca usaram a cruz. Deixa eu só responder aqui o Will. Apóstolo é todo aquele que sai da religião e milita contra. Ele falou aqui, papo dos apóstolos são mesmo independentes da religião. Mas você é a favor de que as pessoas fiquem retidas, então, nas religiões, ou Brex Will? Porque se você defende que o único caminho, segundo Brex, sei lá o nome dele, Will, segundo Will, o único caminho é a igreja, as testemunhas de Jeová, o único caminho lá. A Vânia saiu da igreja dos Mórmons. E você está reclamando que ela está falando que a igreja caiu, que o papo de apóstolo é a mesma coisa. Então você acha que, você concorda então que cada um fique na sua religião e ninguém mude para outro lado, né? Ninguém saia, né? Já que, quer dizer, é contraditório isso para mim, entendeu? Para mim, toda instituição, minha opinião, tá? Toda instituição religiosa, grupo, qualquer um que diga nós somos o caminho, para mim já é seita, heresia. É um crime espiritual, digamos assim. Porque Jesus ele fundou a igreja dele da seguinte forma: aquele que crê em mim. Essa é a igreja de Cristo. Não, aqui é a igreja dos santos dos últimos dias. Essa aqui é a igreja Testemunho de Jeová. Essa aqui é a igreja... Ele não falou que apontou uma igreja e falou essa aqui que é a certa. Não foi isso.
Então as pessoas, eu acho que é muita arrogância ou um meio que aquele sistema encontra para manter o pessoal. Porque se eles falarem, ó, tu tá aqui na igreja maior, mas se você for na outra, tá tranquilo. Aí eles não vão conseguir manter o rebanho deles aprisionado. Então eles têm que dizer que só ali que é o certo, não é isso? Porque eu acho que uma mensagem evangelística descompromissada com o controle de pessoas, mas sim comprometida com a salvação, com a espiritualidade de verdade, ela vai falar para você, ó, o caminho é Cristo, é a escritura ou tal, mas você vai encontrar isso Jesus falou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, ali estarei eu. Ele não falou, na igreja de Roma eu estarei, na igreja tal eu estarei. Né? Se a pessoa prega o evangelho e fala assim, ó, aqui está Jesus Cristo tal, mas se você frequentar ali, tudo bem, aonde você se achar melhor. É uma coisa mais livre. Agora, quando você fala, não, caminha só aqui com a gente, só com o profeta tal, aí para mim tá errado. Esse exclusivismo é que deveria ser considerado apostasia e não o conhecimento, porque quando alguém sai de uma igreja, por quaisquer motivos, ela tem o direito de se expressar em relação àquilo que ela viveu. Quando ela sai de uma igreja e ela conhece a verdade sobre ela, que foi o meu caso, eu estou dividindo conhecimento. Apostasia é o contrário. Apostasia é você se manter dentro de uma religião sem nem conhecê-la, mas se sujeitar a todos os seus dogmas e exigências. Na minha opinião, isso que é apostasia. Sim, porque parece que os homens eles têm um desejo de assumir o lugar de Deus na Terra, sim. Né? Agora o Espírito de Deus não manda não, manda a gente. Tipo, nós somos o vicário de Cristo, né? Nós somos o substituto aí de Jesus na Terra, então agora segue a gente. E a gente vai montar aqui o grupo e se você sair daqui, você perdeu a salvação, você perdeu tudo. E antes da fundação daquele grupo, como é que fazia? Para onde as pessoas iam? Aqui ele falou o caminho da verdade. Esse aqui acha que só é um caminho da verdade. E antes de vocês existirem, o Will, fala para mim. Onde vocês existiram? Para onde que o pessoal ia? Deus abandonou a humanidade durante, sei lá, mais de 1000 anos, quase 2000 anos. Aí no século XVII surgiu um monte de... Nessa época aí, Vânia, que surgiu um monte de movimento, não foi? Século XIX aqui, muito. Surgiu, se eu não me engano, na mesma época... Estados Unidos, né? Adventista do Sétimo Dia. Vários movimentos religiosos surgiram aqui, porque, Isaías, o que você precisa entender é que igreja é um excelente negócio. Não existe controle de qualidade do produto, não existe liberdade intelectual, e agora eu te convenço que eu sou o porta-voz de Deus na Terra, que ele revela a verdade só para mim, e se você tiver fé suficiente e amar a Deus, você vai seguir o que eu estou te dizendo, porque eu sou o porta-voz dele. Meu Deus, eu arranco até tuas calças e você vai me entregar, se eu te convencer disso. Então, é um excelente negócio. Eu compreendo o que o Will está falando, porque eu já fui vítima de seita de controle mental, que é o caso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, e você não percebe, mas você não pensa por si, você não questiona, você não aceita nada que vá contra as coisas que você acredita, e essas são características, como você disse, de uma seita de controle mental. Então, eu compreendo o Will, eu compreendo porque eu já fui como ele. Todo mundo que falava contra a minha igreja, ou nem precisava falar contra, saiu da minha igreja, se afastou, aquela pessoa é uma apóstata. E eu não. Eu estou aqui, aquela pessoa está aqui, porque eu estou seguindo, eu estou no caminho certo. Aquela pessoa cedeu a Satanás. Eu compreendo essa mentalidade. Eu compreendo. Eu não aceito, eu não concordo, mas eu entendo porque eu já fui assim. Então,
Sim, eu estou entendendo. A pessoa ela está condicionada a acreditar naquilo ali e pronto. Assim, eu não sou contra frequentar igrejas, eu acho válido, tá? A igreja tem um papel, assim, bom, assim, para a sociedade, mas é aquele negócio, tudo que é exagerado faz mal. Então, todo exagero, fanatismo, para mim, vai fazer mal, eu acredito. Então, mas não sou contra a pessoa frequentar a igreja, frequentar um... É saudável a comunicação, o envolvimento ali, mas aquele exagero, por isso que eu acho que esse pensamento, só a minha denominação salva, é radical, é um extremismo, é um tipo de extremismo, entendeu? Então, para mim, uma igreja saudável seria aquela que fala assim, nós estamos aqui pregando a palavra, mas você tem outras aí também, não tem, nós não somos donos da verdade. E mesmo nessas igrejas que pregam, que só que nós que somos a verdade, beleza, mas acho que cada um tem que ter consciência, né? Cada um que segue, que está ali, não pode... eu só porque você pertence a um grupo, você não é obrigado a aceitar tudo que está lá. Eu acho assim, você não é obrigado a viver como um rebanho, uma pessoa cega no meio de um rebanho que caminha para um lugar e você não enxerga mais nada. Porque isso é muito perigoso, entende? Muito perigoso. Qualquer um pode... eu vou fundar aqui uma religião, daqui a pouco estou movimentando centenas de milhares de pessoas que me seguem e ouvem o que eu falo. Levanta a mão, todo mundo levanta. Abaixa. Quer dizer, o ser humano perde a sua individualidade, seu senso crítico. E eu acho que isso não é de Deus. Eu acho que não é de Deus. Tá entendendo? Isso é regra do controle, isso é regra do mundo capitalista. Eu vou te convencer de que o meu produto é o melhor de todos e você precisa pagar o preço e usar o meu produto. Entende? Não é... Você perde a liberdade e você acha... Como é que fala? E você acha... eu perdi aqui, desculpa, a minha linha de raciocínio, porque eu li o comentário dele. Ele quer comparar a igreja dele com a Arca de Noé. Cara, só a arca salvava? Sim, só a arca salvava. Só que hoje não é uma arca. Hoje você tem milhões e milhões de pessoas no mundo e uma mensagem espalhada pelo mundo inteiro. Então você não pode reduzir a mensagem de Cristo a uma placa denominacional, um grupo que surge no século XIX nos Estados Unidos. Não. Tá errado, cara. Desculpa. É dissonância cognitiva, né, Isaías? Quando você sente a tua crença ou a tua visão de mundo atacada ou ameaçada, você precisa encontrar meios de justificar o porquê disso ou o porquê daquilo. Então, Will, eu te entendo, Will. Eu fui assim um dia. E se você está feliz na tua igreja, sim, está tudo bem, né? Você tem todo o direito de ficar, de acreditar, de defender. A minha sugestão para você é só que você respeite a crença e a descrença alheia, porque isso... Mas aqui, Vânia, não esquenta não, que aqui é treta mesmo, a gente está acostumada ao embate. Tá, hoje é uma Babilônia. Não, tudo bem, é uma visão de mundo que ele tem e está tudo certo. Né? Para você ter uma ideia, as Testemunhas de Jeová, elas saíram com o movimento de Charles Taze Russell, que se chamava Estudantes da Bíblia. Só depois que se tornaram Testemunhas de Jeová. Sendo que esses estudantes da Bíblia, na verdade, as Testemunhas de Jeová são dissidentes desse movimento dos estudantes da Bíblia. Então, eles saíram num grupo também. Então, cara, não tem para onde correr. O ser humano é assim. Eu acho que, hoje é uma Babilônia. É porque não tem como, cara. O ser humano, ele é assim. Se eu abrir uma igreja para mim hoje, juntar aí 100 pessoas, vai chegar um e vai falar, não concordo com isso, vai sair, vai abrir dele. Porque o ser humano tem essa... nem todo mundo consegue viver sendo o tempo todo, não, eu estou aqui fiel a esse quadrado aqui e vou seguir até a morte. Nem todo mundo é assim. Sempre tem um que vai falar, não, eu vou criar o meu para lá. E assim vai, cara. Não tem. Então,
Isso é ilusão. Acho que é muita utopia você querer criar um paraíso na Terra. Eu acho que o objetivo dessas religiões, muitas vezes, é isso. Criar um paraíso de pessoas tudo pensando igualzinho, andando juntinho aqui e tal, não é? Mas, Isaías, eu vou te falar algo baseada na experiência que eu tive como membro da Igreja Mormon por 35 anos. É muito mais fácil você viver dentro de uma utopia do que fora dela. Hoje, eu não tenho religião, eu não tenho uma crença, eu me considero agnóstica porque eu estou aberta à existência ou inexistência de um Deus. Essa é a minha posição. Hoje eu tenho que tomar as minhas decisões, hoje eu tenho que pensar por mim, hoje eu tenho que assumir toda e qualquer responsabilidade pelos meus atos. Quando você é membro de uma seita de controle mental, você, como você disse, você vive ali, você é uma ovelhinha, você está só seguindo o ritmo da multidão. Se algo dá errado na tua vida, você pensa, não, mas está tudo bem, é porque Deus está testando a minha fé, Ele está me provando. Quando você perde um ente querido, você não está... Hoje, se eu perder um ente querido, eu vou lidar com isso do meu jeito. Como membro da igreja, quando eu perdi um ente querido, meu padrasto, eu só escutava e aceitava o que a igreja tinha para dizer. Mas eu vou encontrar com ele um dia. Então, assim, é muito mais fácil você viver neste mundo, dentro de uma bolha, dentro de uma utopia, do que fora dela. Então, ele está dizendo para eu estudar com ele, eu vou encontrar o caminho. Eu não vou encontrar nenhum caminho, porque existem vários caminhos nesse mundo, não é um caminho só. E eu tenho o meu próprio caminho, eu não estou buscando nenhum outro caminho. Eu já fui enganada o suficiente num caminho totalmente equivocado por mais de 30 anos. Então, hoje eu já me encontrei, viu? Então, eu não preciso de um caminho. Eu cavo a minha própria, eu abro as minhas próprias estradas, eu aprendo, eu caio e eu levanto, sem preconceito, eu não preciso atacar ninguém. Então, é muito mais fácil você viver dentro dessa utopia, entendeu? Tudo é Deus, tudo é vontade de Deus, ou foi Deus que fez isso, ou foi Ele que fez aquilo, ou se você tiver fé, Ele vai te dar aquilo, ou aquilo outro. Como eu não acredito na existência de um Deus absoluto, ou pelo menos... Se ele existe, eu não sei quem ele é, não tenho a menor ideia. Então, se eu quiser alguma coisa, eu não vou ajoelhar e pedir, eu vou botar a mão na massa e vou correr atrás. E se eu conseguir, beleza, e se não conseguir, eu vou seguir tentando. Então, é muito mais estressante você viver como indivíduo do que você viver como parte de um grupo que pensa igual. Entendi. Eu concordo, assim, contigo. Eu tenho minha fé. Eu creio em Cristo, tá? Eu creio em Cristo e creio também que Jesus Cristo, ele formou um grupo. Sim, ele tem um grupo. Só que esse grupo, ele não está condicionado a uma só porta, a uma só placa, sabe? Porque o homem, ele quer criar esse cercadinho só de somos só nós. Não, eu creio que Jesus está, sim, nas igrejas que pregam o evangelho de verdade, com sinceridade, assim como nessas igrejas também existe o que é ruim, porque Jesus falou da parábola do joio e do trigo. O joio cresce junto com o trigo, então você tem o que é falso e verdadeiro no mesmo lugar. Por isso que há muitos escândalos, às vezes, de pessoas que se dizem cristãs e fazem coisas que contrárias à Escritura. Aquilo que a gente espera de um cristão. Mas eu não creio nisso aí, na controle mental. Eu não creio que Jesus, que a Igreja de Cristo, seja uma placa de controle mental que se coloque como porta-voz divino e que faça as pessoas se isolar da sociedade, um ponto, que te prejudique na sociedade. Porque eu acho chato quando uma igreja, ela cria regras para te prejudicar na sociedade. Né? Você não pode fazer isso, porque você não pode, sei lá, você tem que guardar o sábado, no sábado você não pode trabalhar, exemplo. Você não pode trabalhar no sábado, aí tu está desempregado, tu precisa trabalhar, não vai
aceitar o emprego porque a tua igreja não deixa você trabalhar no sábado. Então tem coisas que eu acho errado, que é coisas dos homens. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minha fé cristã, sim, e concordo com a Vânia no sentido de que o homem ele faz isso, ele cria agrupamentos, instituições para controlar a pessoa mentalmente. Você, em vez de estar servindo a Deus, você está servindo a pessoas. Né? E você, na mão de um ser humano, ele te leva para onde ele quisesse. E aí você não tem um freio, você não tem uma... Né? Então, você tem que ser livre disso, né? Para poder ter uma religiosidade saudável. Eu penso aqueles que buscam isso. Não é verdade? Eu concordo. Eu me tornei agnóstica porque Pioneiro Oficial, meu e-mail, eu tenho um e-mail sim, se você quiser. Falo para ele aqui, Ismael. Pode falar. É Vânia Moore, VANIAMOORRE, porque eu não falo meu e-mail. Peraí que eu vou te ajudar. Vânia Moore, tudo junto, 2013, @gmail.com. Ah, tá lá, né? Pronto, olha aí, ó. Aqui tá o seu YouTube. Isso, pronto, tá aí. Tá aí meu e-mail. Deixa eu botar aqui o link da Vânia. Deixa aí o link. Ô, Pioneiro Oficial, faz o seguinte, vamos marcar uma live. Esse aqui ele é ex-testemunho de Jeová. Vamos marcar uma live aqui com a gente? Me chama no WhatsApp pra gente marcar uma live. Tá aqui o link. Pera aí, o seu e-mail... Não, você falou e-mail, mas cadê? Calma aí, você registrou aqui no... Eu não lembro. Eu sei que tá na descrição dos vídeos. Ah, na descrição dos vídeos. Pera aí que eu vou achar. Vânia Amor. Tá bem no começo da descrição. Tá. E-mail para onde você pode enviar a sua história. É isso que está dizendo lá. Eu devia estar no começo. Essa é a descrição do vídeo que você abriu? Eu não consigo enxergar daqui. Eu não consigo enxergar aqui. Dentro dos templos mórmons. Tá. E aí no começo... Canal do YouTube você encontra rituais gravados secretamente dentro dos templos. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui e tal. Tem um monte de coisa aqui. Caramba! Não tem tá uma bibliografia imensa. São as fontes de pesquisa que eu disponibilizo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não, você não faz ao vivo. É muito difícil fazer ao vivo. Eu quase não faço live. Eu faço mais gravado mesmo. Espera aí. Isso, vê a descrição. Aqui. Achei seu e-mail. Tá. Vou copiar e colar aqui. Ó, tá aí no chat. Vê se dá para... Apareceu aí no chat, pessoal. Tá aí. Então se inscrevam lá no canal da Vânia. Tá aqui, ó. Não, calma aí. Agora eu saí. É aqui. Tem vários vídeos interessantes, experiência de pessoas que estavam lá, saíram e tal. Tem fatos históricos também, eu coloco Isso. Fatos históricos. Tem lives, não muitas, mas tem algumas lives. Aqui tem vários, ó. A vida dos elders, né? Essas aí são experiências de pessoas que me mandaram a história delas e eu leio e comento. Entendi. Isso aí. Deixa eu só 1h20, já tá bom, né? Mas antes eu queria te perguntar, esses nomes aqui não tem origem não, né? Mosias, Alma, Elamã, esses nomes. Tem uns que parecem hebraico, tem outros que Moroni. Da onde veio isso?
Tem a menor ideia, tem a menor ideia, meu querido. Não tenho a menor ideia. Eu acreditava em tudo sem questionar. Não sei. Entendi. Não sei de onde vieram esses nomes, realmente não sei. Imaginação dele, sei lá. Poxa, bem criativo. Não, e é como eu te falei, é quase que um plágio, combinando De um a outro visão. livro de ficção. É um livro de ficção, que a igreja até hoje ensina como sendo um livro baseado em fatos históricos. É muita cara de Entendi. pau. Entendi. É isso aí. Poxa. E sua família, não é só o seu marido que é da igreja? É, minha mãe e meu padrasto, eles são falecidos, mas eles sempre frequentaram a igreja até falecer, acreditavam em tudo aquilo. Eu tenho uma irmã e um irmão, e eles não frequentam mais, pararam de frequentar, então só meu marido mesmo aqui e meus sogros, né, que frequentam. Meus filhos também largaram a igreja antes de mim, até não quiseram saber de nada, foram mais espertos do que eu. Então, eu só tenho mesmo hoje meu marido e meus sogros que ainda são membros fiéis. Entendi. Isso aí, parabéns. É isso aí. Obrigada, viu? Adorei o bate-papo. Espero não Tá ter bom. falado demais, né? Não, pô, falou pouco até. As minhas lives aqui às vezes duram 2 horas, 3 horas de discussão. Nossa. E você conhece outros ex, assim, que também gravam vídeos, que fazem... Tem a Vera, é que eu não sei o nome do canal deles, viu? Mas tem a Vera Atkin, tem o Tom Alex, tem o Marcelo Ribeiro, o canal do Marcelo Ribeiro é Mormonismo Sem Censura, inclusive ele traz muitos fatos históricos também, ele faz um trabalho muito bom. Tem eu não sei se ele ainda está fazendo Mormon Uma Ova, com o Paulo. Tem outro que é o Paulo Sena, também tem um canal, mas eu não sei o nome dos canais deles, eu só sei o nome do canal do Marcelo Ribeiro, que é Mormonismo Sem Censura. Entendi. Ah, a Vânia já explicou, mas aí o pioneiro chegou atrasado, ele está perguntando se o que o marido dela acha de fazer esses vídeos, né? O meu marido, ele me conhece, ele sabe da minha personalidade, do meu caráter, e ele respeita a minha necessidade de fazer esses vídeos e falar as coisas que eu descubro e aprendo sobre a igreja, e também dar voz às pessoas que têm mandado as histórias delas. Ele é uma pessoa extremamente respeitadora, ele é um mormon que não é fanático, ele tem a mente bem aberta, então ele sabe dos vídeos e ele apoia e ele não se importa. Então ele vive a realidade dele, eu vivo a minha, de acordo, assim, em termos de religião. Um respeita a realidade do outro e a posição do outro. Entendi. Hoje o Manito Torres mandou um abraço para você. Ai, abraço, querido. Beijo. A gente fez uma live no canal dele um tempão atrás. Sim. Ele é um querido. Eu vou chamar ele aqui novamente. Eu acho que vou marcar uma live vocês dois. Vamos fazer nós três aqui. Delícia. Bora trocar falar sobre controle mental, seitas e controle mental. Olha que legal. Isso, nossa, muito psicologicamente tem similaridades em todas as... Toda seita de controle mental ela tem características muito peculiares. A Steve Hassan, ele é um especialista nesse assunto e ele tem um livro que eu gosto muito chamado Combatendo Cultos de Controle Mental. E ele fala das características e você pega ali Testemunha de Jeová, Mormon, Congregação Cristã Universal, elas têm... Nossa! Elas têm muita coisa em comum. Só mudam de nome. Sim. Fazer o quê? Mas é claro. Eu não sei, eu tô tentando ver, eu acho que eu tô tentando ver algo assim, que não é 100% ruim, né? Tem algo de bom, não tem? O que você acha? Tem, claro que tem. Tem o senso de comunidade,
Só que para tudo isso você paga um preço, né? Para você ser bem aceito na comunidade, abraçado por ela, você tem que viver dentro daqueles padrões, via de regra. Mas é preciso deixar claro que existem por aí igrejas também, que não são seitas. Por exemplo, eu sempre frequentava a igreja católica com a minha mãe, né? Assim, até conhecermos a igreja mórmon. E quando ela decidiu ir para a igreja mórmon, ninguém da igreja católica foi na nossa casa, ninguém ligou para saber o que estava acontecendo, por que a gente não foi ao domingo, Isso, entendeu? Na igreja católica, você vai... Eu fui uma vez aqui numa missa só com meu filho, que ele queria conhecer. Eu vi gente vestida de todo jeito, entendeu? Mulheres de calça, de bermuda, homens sem gravata, homem de barba, homem de cabelo comprido, todo tipo de identidade. Agora, quando você vai numa seita de controle mental, tá todo mundo vestido nos mesmos padrões, todos têm a mesma aparência. Você não vai um domingo ou dois, já vão te ligar, vão te visitar, o que houve, o que está acontecendo, para te fazerem se sentir culpado. Então, quando você tem essa pressão e que você se sente obrigado a comparecer, você está numa seita de controle mental. Se você está numa igreja, como a igreja católica, por exemplo, que claro que não é perfeita, nenhuma delas é, mas não é uma seita. A minha mãe nunca foi pressionada a nada, nenhuma de nós nunca foi pressionada a nada na igreja católica. Então, existem seitas de controle mental, como essas que eu citei, porque tem as características, mas existem também igrejas. Como é que fala? A comunidade de Cristo, que eu citei, é uma igreja também, não é uma seita. Ali você se veste do jeito que você quiser, enfim. Então, existem igrejas e existem seitas. A igreja, aquela que tenta controlar a sua vida, se infiltrar e fazer manter você ali aprisionado, criando situações para você não, tipo, para você entender que só ali que você vai se dar bem, e se você sair, você está perdido, esse lance assim, né? Por exemplo, se eu sou membro da igreja mórmon, a mulher ela tem que sempre usar saia. Tem um aqui querendo te converter a qualquer custo, ó. Ai, que bom, Will. Então, isso mostra que você está feliz. Fica lá, Will, viu, querido? Tá tudo certo, que bom. Então, talvez você esteja numa igreja, não sei. Então, isso você acredita que não está sendo controlado, que bom. Eu também acreditava que não estava sendo controlado. E é isso que importa, né? Como você se sente. Então... o negócio é esse aqui, tá? O grande problema... Assim, eu acho... Por isso que eu falo, Vânia, o problema não é, talvez, talvez seja a pessoa, o modo como ela lida com aquele lugar. Você, por exemplo, católico, a igreja católica, beleza, não ela dá liberdade e tal, mas ela tem uma doutrina. A igreja católica tem uma doutrina que eu já discuti com os católicos daqui, que só a igreja católica salva. Eles têm essa doutrina. Tá, eu não concordo? Não concordo. Eu desaconselho você ser católico? Não. Se eu fosse católico, eu poderia ser católico, mas eu não iria concordar com essa ideia. É uma coisa que eu não ia concordar. Então, como que você lida com isso? Você vai achar que aquilo ali é realmente, não vai entender que aquilo ali é um meio de se ele não falar isso, as pessoas não vão se interessar a ficar só na igreja católica. Então, elas têm que ter essa visão. Agora, se você abraça com unhas e dentes a questão e começa a incomodar as outras pessoas por causa da sua fé, aí vira fanatismo, aí aquilo se torna tóxico, né? Então, eu acho assim. Então, testemunho de Jeová, o cara é testemunho de Jeová, mas se ele não incomoda ninguém, se o cara consegue ser equilibrado, beleza, mas a partir do momento que aquilo ali se torna a vida para ele, quer impor aquela crença sobre os outros e tal, né? O exagero. Ou tem rótulo para pessoas que largam a igreja ou falam contra ela, aquela pessoa é uma apóstata. Isso né? Isso já demonstra o tipo de pessoa que ela é. Então, eu nem discuto. Só largo de mão e deixo quieto. Aqui, ó. A igreja católica tem doutrina, mas não aprisiona ninguém. Seita geralmente não permite discordância do líder e questionamento. Quer todos ter o mesmo pensamento e aceitar tudo que vem dos líderes. Perfeito. Sim. Perfeita colocação. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Isso aí.
Mas é isso. Então, tá certo. Eu vou marcar uma live entre nós três aqui. Eu vou fazer uma live com ele. Depois eu pretendo marcar uma live entre nós três. Vai ser maneiro aqui, um bate-papo entre nós. Tá certo? Tá bom, meu querido. Tá ótimo. Valeu. Não vou te prender mais não, Vânia. Valeu. Grande abraço. Obrigada. Valeu, abraço. Beijo. Boa Até noite. a próxima. A gente se fala no WhatsApp aí. Pessoal, deixe seus comentários aqui embaixo. Obrigado a todos. Eu também vou sair aqui. Vou terminar. Tá bom, meu querido. Peraí, vou encerrar. Me aguarda só um minuto que eu vou terminar aqui. Valeu, pessoal. Fique. Ó, daqui a pouquinho, às 8 horas, vou ter a live com o Silvio Júnior sobre. A parte 2 do React sobre o Lucas Banzoli, tá? Sobre imortalidade da alma. Às 8 horas. Então, fique conosco. Valeu, até a próxima. Tchau.